Muito bom dia, professor Celso Napolitano e professora Lidiane Cristóvão. Sejam muito bem-vinda e bem-vindo ao Portal Desacato. Tudo bem com vocês aí em São Paulo? Como é que está o clima? Bom dia, Rosângela. É um prazer estar aqui contigo. Aqui, como sempre, está um clima caótico. Muito trânsito aqui no entorno, muita obra. Não sei se faz tempo que você vem aqui para São Paulo. Aqui está um verdadeiro caos. Bem, aqui em Florianópolis também a gente está cercado de obras, porque estão divulgando muito aí para os paulistas que a ilha é boa para se morar, então eles estão querendo todos vir para Florianópolis. Além dos argentinos, né, Rosângela? Além dos argentinos, dos gaúchos, que já era uma coisa tradicional, mas, enfim... Agora tem paulista chegando por aí. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes, as pessoas que nos assistem. É um grande prazer nós estarmos aqui com vocês. Eu queria começar agradecendo toda a intermediação e o trabalho do assessor deixa eu procurar o nome dele aqui. É o André Merlin. O André Merli, exatamente. O André Merli enviou a pauta. Eu queria agradecer, André, toda a intermediação e organização que a gente fez para chegar a esse momento aqui e trazer esse tema tão importante para a nossa audiência, que é o ensino à distância, né? Esse processo de educação que sofreu essa profunda transformação. Na época da pandemia, né? Eu acho que os professores e os profissionais da saúde, eles, na época, foram os mais impactados, né? Com esse processo em que eles tiveram que se reorganizar rapidamente, buscar uma solução, buscar um novo modelo, mas vieram transformações que vieram para ficar. E na educação, mais do que em qualquer outro setor, né, esse processo tem trazido aí transformações e um cenário de superexploração dos profissionais, né? Mas eu queria começar conversando com a professora Lidiane, porque eu queria começar falando sobre essa denominação. O que é que hoje, professora Lidiane, é considerado ensino à distância, ensino remoto, ensino online, ensino virtual, e o que é que não é? Olha, bora lá, Rosângela. Bom dia. Nem falei do trânsito, acabei nem cumprimentando os ouvintes. A denominação de ensino à distância, ela teve uma flexibilização muito grande aí ao longo do tempo. A última regulamentação que a gente tem nesse setor é de 2007. E com isso, a gente teve mudanças das características do que a gente hoje está chamando de ensino à distância. Antigamente, a gente colocava como ensino à distância, obrigatoriamente, cursos que eram oferecidos exclusivamente de forma remota. Hoje, a gente tem o que são chamados também cursos híbridos, que a última regulamentação relacionada aos cursos presenciais permitiram que essas graduações usassem 40% da sua grade curricular da forma remota. E aí surgiram variações infinitas em relação a isso, porque é o que hoje a gente ouve aí no mercado, a opção que é oferecida para o estudante do ensino híbrido, né? Mas quando a gente fala em EAD, na forma originária, ela é um curso totalmente de forma remota. E hoje, só para dar um contexto para você, Rosângela, hoje a gente tem exclusivamente 87,8% dos dados do censo do mercado de ensino à distância, né, do setor de ensino à distância, em redes privadas de ensino. Quando a gente vai pensar nas matrículas na graduação, 79,3% dos alunos estão na rede privada. E quando a gente olha aí o número de professores, representam 50,7% da categoria está na rede privada de ensino. Os números são muito gigantes quando a gente pensa em ensino superior, principalmente na rede privada, que detém praticamente, majoritariamente da rede privada de ensino. Então, não sei se você
respondi a sua pergunta, mas a dimensão do setor é muito grande, né? E a proporção, quando você fala como que é a característica desse setor, hoje a gente tem, enquanto no ensino público 35% de aluno para cada professor no EAD, esse número chega em média a quase 200 por professor, chegando em algumas instituições a bater a mais de 600 alunos por docente. Então, são números grandiosos, né? E pesados, principalmente quando a gente pensa nas relações de trabalho. Exato. Eu até queria complementar com a nossa audiência, eu engatei a primeira aqui e fui, deixa eu apresentar para a nossa audiência devidamente. Gente, a Lidiane Cristóvão e o Celso Napolitano são dirigentes do SIMPRO, que é o Sindicato dos Professores de São Paulo, da rede privada de educação de São Paulo. A Lidiane também é professora e é tesoureira do SIMPRO, e o Celso, além de presidente e diretor do SIMPRO, ele também é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, que integra aí 26 sindicatos de diversas regiões do Estado. O SIMPRO é um sindicato que tem uma história longa aí de defesa dos docentes do setor privado desde 1940, tem uma base gigantesca de mais de 44 mil professores, né, na base. E então tudo isso, todo esse histórico e toda essa base realmente dão uma grande base para eles poderem estar aqui falando hoje. E eu quero mostrar para vocês algo bacana, porque é algo que para nós comunicadores também já é algo raro. O SIMPRO hoje ele mantém uma revista, tive aqui acesso à edição virtual, que tratou desse tema, que foi o EAD, e uma revista muito bonita, muito bem produzida, e esse tema em especial foi trabalhado pela jornalista Karen Ramos, que é a jornalista que assina, né, a responsabilidade técnica aí da edição. Então, professor Celso, o EAD, a gente sabe, a professora Lidiane aí começou a dar o cenário, né, pode chegar até 600 alunos para um profissional, que é algo assim que a gente não consegue nem imaginar como é que um profissional lida com isso. A gente sabe que por trás desse setor tem interesses poderosos aí, né? Grandes, inclusive, que não são nem nacionais, são interesses internacionais, são grupos transnacionais aí, né? Que estão se beneficiando desse setor. Vamos para a gente falar aí também, o que a gente pode considerar que esse modelo trouxe de ganho? Porque a gente também sabe que viabilizou o acesso à educação de uma determinada camada da população que, né, tem o tempo de deslocamento, tem a distância das universidades, mas, por outro lado, tem esse patamar de exploração até então impensável, né? Né, professor Celso? Sim, Rosângela, sim. Você tocou num ponto muito importante. As principais instituições de ensino, que eu nem vou chamar de instituições de ensino, eu vou chamar de corporações educacionais, mercantis, que se beneficiaram com o ensino à distância, são essas organizações, como você bem definiu, transnacionais, que têm como principais acionistas grupos de investidores internacionais. Nós temos aqui, por exemplo, em alguns grupos, o grupo Unixul, o principal investidor é um fundo soberano de Singapura, e outros também têm vários investidores e fundos internacionais que, movidos pelo lucro fácil e pela ganância, se instalaram aqui no país. E começou isso em 2014, e, infelizmente, com a utilização inadequada do FIES,
Eles se colocaram, eles se transportaram para o país. E depois, com esse uso indiscriminado da EAD, facilitado pela pandemia, e foi a pandemia que popularizou a possibilidade de você se instruir remotamente, facilitado, eu repito, pela pandemia, popularizado pela pandemia, e também com a cumplicidade, a conveniência, a conivência do Conselho Nacional de Educação, do Ministério de Educação e Cultura, naquele momento que invadiram um setor completamente desregulado e desregulamentado. Então, são esses grupos que se beneficiaram disso e oferecem educação a um custo baixíssimo, e eu posso dizer para você, sem medo de errar, Rosângela, enganando a população que vai em busca de uma qualificação profissional. Então, é verdade que o ensino à distância, ele encurta os trajetos, os roteiros, encurta as próprias distâncias. É um mérito muito grande você ter acesso, por exemplo, você que está em Florianópolis, ter acesso a professores que estão sediados no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo. Nós, em São Paulo, também temos acesso a professores de outros cantos do país. Então, teoricamente, é um instrumento de massificação e de qualificação muito importante. Mas como ele foi dominado por esses grupos internacionais, grupos mercantis, e que visam exatamente o lucro, a qualidade oferecida da educação é baixíssima, é de um nível baixíssimo. E você tem cursos oferecidos a R$ 13,99 por mês. Existe uma competição exacerbada entre esses grupos para captar os alunos e as alunas. Este ano, por exemplo, depois do novo governo, do governo Lula, o Ministério da Educação está batalhando, trabalhando no sentido de a partir de um decreto, estabelecer um marco regulatório para a educação à distância, mas está sofrendo um ataque frontal e direto dessas grandes organizações mercantis. Posso falar, por exemplo, da Cogna, que detém o maior número de alunos, desses números que a professora Lidiane mostrou, o maior número de alunos está vinculado à Cogna pela Unopar, que é aí de Londrina, no Paraná. Aí você tem o Grupo SER, que atua no Norte e Nordeste, você tem o Grupo Ânima, o Grupo Edux, que é a Estácio. Esses são as principais organizações mercantis, principalmente a Cogna, que estão se posicionando contra o marco regulatório, porque para esses grupos não interessa a regulamentação, para esses grupos interessa a desregulamentação total. E invadiram também os cursos presenciais, novamente, com a conivência e com a cumplicidade do Conselho Nacional de Educação do governo anterior, que estava instalado, que foi nomeado pelo governo anterior, também a possibilidade, como disse a professora Lidiane, de 40% da carga horária de um curso ser ministrada à distância. Teoricamente, ministrada à distância significa a possibilidade de você ter aulas síncronas ou de atividades que possam ser feitas à distância. Mas esses grandes grupos, calcados e baseados nessa desregulamentação, utilizaram esse percentual para reduzir significativamente o corpo docente e oferecer aos alunos a educação à distância, que a Lidiane chamou de pura, né? Aquela que é feita de maneira síncrona, gravada, e o aluno acessa.
Então, isso está trazendo um enorme prejuízo para a qualidade de educação aqui no país. E aguardamos que neste mês seja efetivamente editado o decreto que regulamenta a educação à distância, o decreto do marco regulatório da educação à distância. O professor Celso falando do marco regulatório da educação à distância, e tem vários elementos que me lembram a discussão do marco regulatório das próprias plataformas digitais, não é, professora? Sim. Ele está na mesma linha, né? Quanto mais terra arrasada para eles, melhor, né? Eles fazem o que bem entendem à vontade. Professora Lidiane, eu queria só complementar um pouco essa informação do decreto do MEC, ele que vai ter esse julgamento essa semana, o que que pode mudar? Existe alguma expectativa de que tenhamos finalmente algum regulamento nessa área ou não? E uma coisa também que eu queria saber é quais os impactos mais, já digo, mais graves, né? Porque num cenário tão difícil, em termos de adoecimento emocional, em termos de adoecimento físico, de uma categoria que está exposta a esse nível de exploração, o que tem chego aí para o sindicato? Como o sindicato avalia essa situação nesse momento? Então, Rosângela, peraí, que eu acho que não estão me ouvindo. Estamos. Estamos. Eu estava piscando aqui. Em relação à tua primeira pergunta sobre a regulamentação, o governo ele tem começado a mexer principalmente com os cursos de licenciatura. Licenciatura, ele tem colocado alguns critérios exatamente para ir de encontro, como o Celso comentou, para evitar que os cursos sejam totalmente à distância e o aluno tenha um mínimo de qualidade. Se espera hoje, com esse marco regulatório, que se coloque, de fato, a educação como prioridade, que se regulamente, pelo menos, algumas formas de evitar a precarização do trabalho do professor no EAD. Então, limitando o número de alunos, dando a estrutura que é necessária para existir, de fato, um produto ou uma qualidade condizente com a educação. A relação das licenciaturas é muito importante, porque a gente tem que levar em consideração que hoje a maioria dos licenciados, dos futuros professores, estão escolhendo esse formato de ensino para entrar no mercado de trabalho. Né? Um ponto que é importante, que a regulamentação também deve tocar, é a questão dos polos. Hoje não existe nenhuma verificação da qualidade da estrutura oferecida para esse aluno e também para o professor. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem 51 mil polos espalhados pelo país. E as condições, os locais que são oferecidos, não tem nenhum critério, não existe nenhuma visita em loco para isso. E isso vai ter influência na tua segunda pergunta, que é em relação às condições de trabalho e o sofrimento do professor, né? Eu tenho alunos que não vão ter nem, inclusive, acesso a equipamentos. Como é que você vai oferecer um ensino de qualidade se você não tem uma rede de internet, você não tem um computador, você não tem uma rede de apoio para desenvolver o teu trabalho? Acho que esse tipo de regulamentação, ela se faz necessária exatamente pela falta de estrutura que não existe e que é necessário para se conseguir educar. Correto. Lidiane, só para complementar uma questão que eu acho muito importante, que me assusta um pouco pensar, todos os cursos hoje são permitidos no formato EAD? Por exemplo, um curso como o de medicina, existe ele totalmente EAD?
Nos critérios, existem os cursos da área da saúde, então, medicina, enfermagem, alguns cursos vão permitir parcialmente, como eu te falei, a questão da legislação, mas existe aí também uma discussão em relação do que seria o ideal, quais cursos poderiam ser utilizados nesse formato. A regulamentação também deve trazer alguma novidade em relação a isso. Mas, te respondendo, alguns cursos da área da saúde não podem ser ministrados na forma remota. Mas isso não quer dizer que eu não possa utilizar aqueles 40% da grade curricular de forma híbrida, como eles estão chamando. Complementando aí a professora Lidiana, hoje, sem a regulamentação, sem o marco regulatório, nós temos apenas os cursos de medicina e direito que não podem ser ministrados totalmente à distância. O marco regulatório, assim como a secretária de Regulação do Ensino Superior, a secretária Marta Abramo, tem colocado ou colocou nas audiências públicas antes do mês de dezembro, esse marco regulatório estabeleceria condições efetivas para que vários ramos, né, várias profissões, vários cursos dessas profissões fossem ministradas parte à distância, porém de maneira muito mais regulamentada, vamos dizer assim. E existia possibilidade, e que foi decantado, inclusive comentado pelo ministro Camilo, de que, por exemplo, o curso de enfermagem deveria ser 100% presencial. E a gente sabe que esse foi um dos motivos pelos quais o decreto de marco regulatório ainda não foi publicado, porque existiu uma pressão, e está existindo uma pressão muito grande desses grandes grupos educacionais e mercantis contra essa questão, porque o maior nível de rentabilidade desses grandes grupos está exatamente nos cursos da área de saúde. E na questão do direito, ele não pode ser ministrado à distância por uma regulamentação da OAB, mas isso também estaria sendo discutido. Fora isso, como disse a Lidiane, existe a possibilidade de oferecer 40% do curso à distância. Porém, nos cursos da área de saúde, algumas disciplinas ou algumas áreas não podem ser ministradas à distância, como, por exemplo, estágio. Não dá para fazer estágio de enfermagem à distância, embora as grandes corporações queiram liberar geral. Como você disse anteriormente, comparando aí com o marco regulatório dos digitais, para eles, a desregulamentação total é a melhor regulamentação possível, porque aí eles podem agir de maneira que possa oferecer a maior possibilidade de lucratividade. Correto. Professor Celso, a Lidiane caiu o sinal dela, a gente não está mais vendo ela aqui, mas eu acho que ela... Acho que estou tentando voltar. A gente está com o nosso anjo do TI aqui, o Ronaldo, tentando resolver essa questão. Sim, e essas são as limitações da questão remota, sim, né? A gente tem essa a conexão varia, o equipamento, né? A gente sabe que uma grande parte da população não tem acesso nem a conexões de qualidade, nem a computadores de qualidade, enfim. Professor Celso, aí agora eu queria que a gente vai caminhando para os minutos finais dessa conversa, e eu queria... o que o sindicato já tem acompanhado em termos de qualidade do profissional formado nesse novo cenário educacional que eu digo que nem só as consequências não são
só restritas ao EAD, porque a gente sabe que mesmo nos cursos presenciais também está havendo uma pressão desses grupos internacionais por currículos mais concisos, mais modificados, ao invés de ter um currículo, eles têm tutores. É um modelo de educação que está passando por um processo de transformação muito radical e assim, para a gente que acompanha, né, a gente sabia que a educação estava num modelo que já não acompanhava mais a sociedade que a gente vivia, só que ao invés desse modelo ter sido agregado em qualidade pelas novas ferramentas tecnológicas, parece que a gente perdeu o patamar da qualidade, né? E a gente tem hoje qualquer coisa, e aí a gente fica imaginando, a gente está falando aqui da área da saúde, mas em todas as áreas a gente vai estar encontrando... Opa! A Lidiane está voltando, então vamos ver se a gente consegue... Voltou. Voltou. Lidiane voltou. Aí. Seja bem-vinda novamente, Lidiane. Então, Lidiane, eu estava justamente pedindo para o Celso comentar agora a questão do prejuízo em termos de formação dos profissionais. Que tipo de profissionais a gente vai ter na sociedade com esse tipo de precarização da educação? Pois bem, Rosângela, é um ponto muito sensível que você tocou. O Sindicato dos Professores de São Paulo, assim como os outros 25 sindicatos do Estado de São Paulo, que são integrantes da FEPESP, nós temos batalhado muito, principalmente nas negociações salariais, para propiciar condições de trabalho compatíveis com a exigência que é feita, né, com o que é exigido pelas grandes corporações e pelas instituições de ensino superior. Porque, ao nosso ver, e ao ver de todos os dirigentes desses sindicatos nas negociações salariais, é fundamental que os professores e as professoras tenham condições de trabalho compatíveis com essas exigências. E isso tem provocado uma grande discussão e uma grande batalha, uma grande mobilização dos professores e das professoras. Veja, a gente acabou de presenciar um fato que ocorreu aqui com a questão tecnológica. A professora Lidiane está ao meu lado e a conexão dela caiu e acabou de voltar. Nós, professores, fomos mandados às nossas casas, na época da pandemia, sem recurso tecnológico algum. Tivemos que nos habituar à utilização do recurso tecnológico. E isso continua existindo até hoje. Além do fato de que aumentou o número de alunos e alunas, como citou a professora Lidiane, que estão ao nosso cargo. E isso, entre aspas, seria minimizado pela possibilidade de haver tutores. Porém, a própria regulamentação do Conselho Nacional de Educação não estabelece condições efetivas de trabalho ou de qualificação para esses tutores. Como a Lidiane colocou, são 51 mil polos existentes no Brasil, e nesses polos não existe, às vezes, nenhum único computador. E as pessoas que estão lá e que deveriam ser os intermediários entre o trabalho do professor e os alunos são altamente desqualificados. Então, essa é uma condição efetiva da falta de trabalho, da falta de condição de trabalho dos profissionais docentes. E os sindicatos, a Federação dos Professores, que organizamos uma negociação salarial conjunta, estamos batalhando e mobilizando professores e professoras para nos posicionarmos contra essa desregulamentação total ou por melhores condições de trabalho. Tanto como um exemplo, Rosângela, e aqui eu vou passar para a Lidiane, nós temos, a nossa database é março, e nós estamos no dia 8 de maio,
e ainda não chegamos a uma definição ou uma proposta de convenção coletiva de trabalho. A Lidiane pode complementar, eu até por favor. compartilhei aqui com a nossa audiência, Lidiane e Celso, a página do Simpro, que fala da database, que fala da mobilização. E aí eu peço, Lidiane, um minutinho para a gente fechar e te agradeço. Imagina. Eu ainda estou com um delay aqui na imagem, tá bom? Não sei se a minha internet está tão boa assim, mas, Rosângela, é muito simples transferir para o colo do professor a qualidade do ensino da EAD. E não é responsabilidade dele. Como o Celso falou, a questão de tutores não qualificados. Para você ter uma ideia, o mesmo tutor, ele vai servir de tutoria, tanto para um curso de administração, de uma disciplina, para qualquer outra disciplina de cursos totalmente sem relação. Inclusive, esses grupos educacionais, eles fazem grandes aulas, como eu te comentei, que podem ter até 600 alunos, de universidades, de cursos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, de graduações diferentes. Então, o maior problema que a gente encontra em relação à qualidade e o serviço é que muitas vezes é cobrado, é colocado o professor, que é ele que está ali com os alunos, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma possibilidade de oferecer um curso adequado. Então, essas questões, elas, infelizmente, nesse país, a gente precisa, muitas vezes, da regulamentação, em função da precarização em todas as áreas que estão acontecendo, na enganação do que está sendo oferecido para esses alunos e na questão da estrutura e condições de trabalho para os professores. Correto. Queria agradecer muito a presença da professora Lidiane Cristóvão, do professor Celso Napolitano, e por todas as informações trazidas aqui hoje. Continuamos em contato, a educação é uma pauta prioritária aqui no Portal Desacato. O lema de Desacato, quando foi criado, é informar para educar, educar para formar e formar para transformar. Ou seja, a educação é a base de tudo. Então, obrigada pela presença e seguimos em contato. Nós que agradecemos, muito obrigado.